Práticas de encontro. O grupo Práticas de Encontro desenvolve trabalhos a partir dos cruzamentos epistemológicos envolvidos em qualquer investigação de produção de conhecimento, cujo recorte se dê a partir do território e suas práticas socioespaciais, seja dentro ou fora dos ambientes institucionais. Pronto, o Zoom deixou. Bem, então, vou repetir o que já tinha dito antes em off, né? Primeiro, agradecer a presença de vocês dois, agradecer a presença, sim, e a disponibilidade, a resposta tão pronta, essa disponibilidade para essa conversa, para a gente conversar sobre esses encontros, assim, né? Esses encontros entre mundos. Então, acho que a primeira coisa que a gente podia começar um pouco conversando é escutar de cada um de vocês como é que foi esse encontro, né? Vocês dois, assim. Quer falar primeiro, Luciane? Quem vai falar? O Gustavo vai falar primeiro. Não, começa com você. Bom, a história é a seguinte. Eu vou partir de longe. Partir de Minas Gerais. Em 2014, nós saímos de Minas Gerais com Rosângela, que você conhece, que é minha esposa. Saímos da UFMG para iniciar a aventura da UFSB, que era uma universidade federal que se abre no sul da Bahia. E nós já tínhamos um interesse em trabalhar com comunidades indígenas de diversos povos. Rosângela trabalha há mais de 20 anos com os Machacali, eu também, relações, etc, etc. E quando você chega ao extremo sul da Bahia, talvez uma coisa que não se sabe muito bem é que uma das regiões do Brasil onde tem a maior proporção de populações indígenas. Isso é uma coisa que é um pouco esquecida no mundo contemporâneo. Mas tem uma memória permanente de uma presença indígena e tem também, estamos em Porto Seguro, essa legenda do descobrimento que é o início da invasão do povo branco europeu para essas regiões, né? E bom, lá onde estamos, a população em Porto Seguro, a população é majoritariamente pataxó. E a UFSB tem um interesse muito grande em trabalhar com as comunidades locais, e particularmente o curso de artes que nós montamos aqui tem uma forte vertente de relações não só com as artes e culturas indígenas, mas também com as afrodescendentes ou afro-brasileiras, etc. Todo esse conjunto das artes que não faz parte do repertório das formações artísticas das universidades brasileiras, mas que aqui é o fundamento dos nossos trabalhos. E conhecendo aos poucos as comunidades locais, chegamos a conhecer a comunidade Tupinambá, e particularmente a Serra do Padeiro, e nosso primeiro encontro com Célia foi na festa de São Sebastião, que é a festa que abre o ano do povo Tupinambá da Serra do Padeiro, uma festa muito importante, na qual nós fomos com Rosângela e com minha mãe, que estava no Brasil nessa época, há uns 4 anos atrás, né, em 2018, 2017. Né? Nós fomos convidados, assim, foi aberto de um modo muito simpático, muito impressionante pelo acolhimento dessa festa que é tão importante, a qual eu tive a ocasião de participar de novo no início desse ano, em outras circunstâncias, mas muito interessante também. Então, nesse momento que eu conheci a Serra do Padeiro, a comunidade Tupinambá, e Célia. É isso, é o início do momento onde nós conhecemos, que é 2017 ou 18, Célia, né? Isso não sei. 18, eu acho. Acho que é 2018. E isso é o primeiro passo. Né? Depois vem todo um desenvolvimento que faz que começamos a trabalhar juntos, e não se conhecer. Assim.
Mas tem, na verdade, nosso trabalho conjunto se estabelece dentro de uma relação que se inicia por respeito, amizade, acolhimento. Depois recebemos Célia várias vezes, porque ela estuda aqui no IFBA de Porto Seguro, então ela veio para ser alojada em casa durante os cursos, ela, etc. Bom, teve vários acolhimentos, relacionamentos aqui, assim, antes de iniciar mesmo um trabalho, uma colaboração, como dizer, ao redor de um projeto, né? Um projeto de vida é muito maior e anterior e se reformula dentro do projeto de trabalho que nós elaboramos ou fazemos juntos. É isso, Célia. Célia, vem contar a sua história. O áudio. Então, tá. Aí a questão que ele fez todo esse arranjo todo, né? A primeira pessoa que eu conheci mesmo foi Rosângela, lá em Minas Gerais, né? Que é uma pessoa doce, maravilhosa, assim. Ela é das artes, eu adoro artes, né? E ela é das artes da área da música, né? Aí já não dá para mim, porque eu não canto. Não tenho a voz de cantar, né? Mas o que foi achei mais interessante, assim, que eu gasto muito com o Gustavo, porque ele ficava lá 11 anos, né? Eu ficava na cozinha, a gente conversando, falando de comida, de tempero, de coisas maravilhosas. Quando chegava na casa deles, né? Que aí eu fui convidada para ir por Rosângela, né? Ela falando que morava em Porto Seguro. Aí eu não conhecia e nem conhecia o local que ela morava. Aí, através de uma atividade que foi convidada minha mãe, que foi lá primeiro foi minha mãe. Aí minha mãe e um grupo de jovens que foi fazer uma atividade com eles. Aí depois eu acabei chegando lá. Aí cheguei, a gente foi fazer essas conversas, entender, né? Entender o trabalho deles, entender essa forma. E eu fazendo e eu chorando as minhas pitangas. E a gente conversando muito, e eu achei interessante que o que o Augustão faz, ele provoca, e é uma provocação maravilhosa, que dá condições da gente pensar, repensar, buscar, pegar meios, caminhos, formas, e achar o que é que a gente está querendo mesmo, né? Eu digo isso porque eu sou uma pessoa de agonia. Eu falo para ele que eu tenho uma cosmoagonia, eu tenho várias agonias, eu tenho várias perguntas, para ter várias respostas, e eu saí descarregando em cima dele, né? Ele me chamou no Zap, não sei por quê, a gente se conectou no Zap, aí eu falei, agora já viu, né? Eu não deixei ele mais em paz. Deixei Rosângela em paz, né? Aí agora eu gasto o Augustão. E, assim, para mim, ele é meu mentor, né? Porque ele, Nath, tem algumas pessoas-chave assim, que eu fico perguntando as coisas, né? Porque eu não sei esse caminho de estudar, né? Eu não me ensinaram a estudar, mas eu sou uma pessoa que quero aprender e eu acho importante é o conhecimento. E como é que esse conhecimento? Eu não sabia. E aí, com o Augustão foi interessante, porque a gente perguntava, ele falava mais isso e aquilo, e o importante que eu acho assim, que ele é do outro lado do continente, né? O que me chama mais, que eu fico mais intrigada, assim, porque ele tem esse conhecimento do outro lado. Eu tenho um conhecimento do lado de cá. E aí, então, a gente pode se confrontar ao confronto, viu, gente? Não é paz, não, viu? Tem um confronto aí de pensamentos e a gente fica testando, vendo, e assim, eu gosto dessa parte, dessas conversas, né? E o mais importante foi quando ele me convidou. Eu acho que é isso. E a gente tinha essa relação de parceria, de acolhimento. Ele me acolheu várias vezes na casa dele, ele e meus filhos. E aí surgiu essa relação. E aí até a gente chegar nessa parte do trabalho, né? Que foi através dele que desencadeou o nó, né? Porque eu não conhecia os mantos tupinambás todos, né? Eu só conhecia uma gravura de uma imagem da Dinamarca, que foi apresentada por uma professora, que foi Patrícia Navarro,
através de uma transparência, através de que eu nem sabia na época o que era, e, e um retroprojetor. Então, aí e eu fiquei encantada com aquela imagem, que foi a primeira vez a imagem que a gente estava vendo, né? A gente sempre via a televisão, mas nunca vi um objeto transportar uma imagem, né? E aí a gente ficou encantado com aquela imagem, os meninos tentando pegar a imagem, a luz, né? E a gente foi tentar decifrar os nós, né? Entender aquela linha. E aí com o Augustão foi diferente, né? Que aí já foi um outro formato, né? Ele me apresentou 11 mantos tupinambás, que eu não conhecia, né? Só conhecia 2, um pessoalmente, que foi o da França, né? Da reserva do Quebra-Ali, e o da Dinamarca. Eram só as 2 imagens que eu tinha visto. As demais, não. E aí ele falou, Célia, eu quero que você venha participar comigo de uma aula sobre artefatos, né? E foi lindo. A gente fizemos uma apresentação, participação, levei as coisas que eu já tinha desenvolvido, o Enduap, uma tiara, e aí a gente foi apresentar em sala de aula. Foi muito legal, né? E aí foi melhor porque assim, na universidade eles têm um recurso na televisão que é incrível, né? Aí eu comparo essa imagem com a imagem que a professora tinha trazido do retroprojetor, né? O retroprojetor você tinha que afastar o aparelho ou você tinha que chegar o aparelho mais para perto da parede para haver a expansão da imagem, então ficava desfocada, né? E lá não. Lá tem a televisão, tinha o recurso que podia dar o zoom na imagem. E aí Augustão fazia isso, né? Ele dava o que era interessante, que foi a fotografia, né? Que ele tinha apresentado, feita por Lívia, que eu não conhecia também. E essa imagem, para mim, ficou marcada, né? Porque foi dali que eu vim entender o nó, né? O nó da coisa. Ainda também tinha uns pescadores lá que estavam também fazendo um trabalho de resgate da cultura pesqueira da região lá, né? E aí foi interessante, porque houve um debate, né? Não foi só dar o zoom, todo mundo interessado nesse zoom, né? Entender aqueles nós, aqueles pontos. E aí a gente foi desenhar, a gente foi passar o dedo, né? Foi tentar entender que era um losango, e que quando passava o cordão nos nós era um triângulo, tornava 2 triângulos, e aí a gente foi estudando, foi vendo. Para mim foi mágico, né? Esse momento, assim, eu guardo com muito carinho, que eu acho que foi a partir dali. A partir dali, e quando a gente retorna para casa, porque ele teve que me trazer para casa, que foi um período que a gente também estava sofrendo ameaças de vida, né? Então eles ficaram preocupados pelo meu retorno, e do meu filho, e a gente me trouxe para casa. E aí eu estava com uns bolos de cordão aqui, aí eu falei, minha madrinha tem esse ponto é o ponto do Jereré. Eu vou te levar lá para você conhecer minha madrinha. Aí a gente foi lá, levei o bolo de cordão para ela, ela mostrou o Jereré, a rede que ela fez de pescar, e mostrou como ela fazia, e Augusto registrou as fotos dela me mostrando. E aí foi muito rico isso, né? Para ele ver que a minha comparação tinha lógica, né? E aí daí foi fértil, foi uma terra fértil, porque foi regada a muita sabedoria, a muita informação. Então eu comecei a passar, ele vai ser minha testemunha, passa a ser a minha testemunha e passa a ser minha fonte de pesquisa. Ele me alimenta, né? Eu tenho as dúvidas, tenho alguma coisa, eu passo para ele, e aí a gente fica fazendo esse vai e vem. Então, é um rio fluente. Eu considero a gente um nascente, um olho d'água que flui muito, né? E aí, esse conhecimento gerou outros conhecimentos, né? Porque gerou outras pessoas para se alinhar essa trama, que eu falo que é a trama do manto que trama, né? E na sua trama, vai trazendo outras pessoas para essa trama, né? Porque o nó sempre tem que ser dado e a linha sempre vai ser estendida e vai chegando mais nó para poder chegar a uma forma, né? Então, chegou mais pessoas para essa trama do manto, e aí ele me apresentou a Juliana,
Aí eu já trouxe Gustavo Caboclo para para essa trama, Nath, e aí já foi todo mundo conspirando, né, nessa trama, que foi envolvendo até o povo, as mulheres da minha comunidade, né? Os jovens, aí todo mundo foi envolvido por essa trama. E o melhor de tudo, assim, que eu tinha um porto seguro, em Porto Seguro. Eu vou tentar contar a história a partir de Porto Seguro. Na verdade, essa história realmente é uma história que se articula também ao redor do manto Tupinambá, né? Eu tenho, desde que eu estou no Brasil, eu tenho essa inquietação do destino desses mantos Tupinambá que estão na Europa e das seu sumiço, sua inexistência no Brasil. Agora não é mais uma inexistência, porque tem todo o trabalho que se estabelece ao redor da Célia, pela Célia e ao redor dela. Mas, de fato, era uma coisa que me interessava e que me inquietava. E quando eu conheço a Célia, eu descubro que ela está trabalhando sobre essa questão, que ela tinha produzido um manto que tinha sido adquirido pelo Museu Nacional, toda uma história que ela tinha essa tentativa, essa necessidade e esse pedido dos encantados também de produzir esses mantos. E lá na universidade, no curso de arte, nós temos um componente curricular, uma matéria, uma disciplina, que é intitulado Poéticas Ameríndias, que é uma dessas disciplinas, componentes curriculares, que são realmente dedicados às estéticas, às poéticas, às formas de produção artísticas dos povos da América do Sul. E decidi trabalhar uma comunicação especial sobre a questão dos mantos Tupinambá e recolhi um monte de imagem, fiz uma pesquisa iconográfica e de informações de textos, de gravuras antigas, de até expressões contemporâneas, por exemplo, da Ligia Pape, ou de outros artistas contemporâneos que têm uma relação com o manto Tupinambá, que é um elemento que fascina na memória brasileira, né? E o fato também, esse fato que tem só na Europa. Então, eu recolhi muitos elementos e decidi que a aula seria uma aula também palestra de Célia, que veio da Serra do Padeiro para Porto Seguro, não são 350 quilômetros, né? Não é um deslocamento tão fácil assim, e que veio para apresentar seu trabalho, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, as imagens que eu tinha, Célia não conhecia, Célia não conhecia. E descobriu, e foi um pulo, na verdade, porque se revelaram muitas formas técnicas, materialidades, só através das imagens, né? E a palestra, a aula, a conferência se tornou um grande ateliê com os estudantes, filhos de pescadores, ou eles mesmos pescadores, um estudante que trabalha também local, que trabalha o macramê, que tem uma grande técnica dos nós. E tudo isso se tornou um lugar extremamente fértil de relação. E eu trouxe, por exemplo, a imagem de uma artista brasileira que trabalha na Europa e que faz um levantamento fotográfico dos mantos Tupinambá conservados nas diversas coleções europeias e das suas condições de conservação dos arquivos. Então, ela tem um monte de foto dela e foto de antigas, nos quais você vê outros detalhes, outras formas de abordar o manto. Então, isso foi muito rico. E eu devo dizer que, em parte, e agora eu vou dizer que nós somos os bambambãs da universidade, devo dizer, a Célia já me contou que foi para a Célia o momento que permitiu a ele retomar uma produção que tinha sido um pouco suspensa, né, Célia? Não, você estava sem muito saber durante um bom tempo como
como dar o start, como reiniciar, porque a primeira tentativa do manto não era interessante, mas não parecia ser exatamente o que ou era, ou a comunidade, ou a memória, ou os encantados queriam, e de fato esse encontro, essas fontes de informação, essas informações muitas recolocadas com a experiência que Célia teve ao visitar a reserva do Museu do Quai Branly, que tem um manto em Paris, né, onde ela foi levada graças a Natália Pavelic, que fazia um doutorado na época na Serra do Padeiro sobre a escola e que convidou Célia e uma sobrinha de Célia para fazer uma palestra na França, e nessa ocasião tiveram a possibilidade de ver o manto. Então tudo isso se conecta, né? Eu não sou o único interlocutor. Devo dizer que as interlocuções de Célia são muitas e todas elas muito ricas, porque ela fala sobre minha capacidade de instigar ou de ir além, mas ela tem a capacidade também de fazer que as pessoas entram e colaboram e participam dessa construção, constituição e reformulação, existência e reexistência do povo tupinambá, né, da comunidade da Serra do Padeiro, que é o que ela diz no início. É importante dizer, eu nunca aprendi a pesquisar. Isso não é verdade, porque ela fala, você mentiu. Porque você fala dessas experiências com seu tio, né? Quando você era muito criança, que te ensinou tantos modos de investigar, de se relacionar com o mundo, de questionar o mundo, de não questionar, mas de saber escutar os encantados, a natureza, os animais, os signos, e tudo isso que faz que é isso que é importante, você tem uma capacidade de pesquisa que não é essa que nós temos, que nós aprendemos na academia, ou que desenvolvemos a partir da nossa educação das escolas dos brancos, né, ou dos saberes ocidentais. Você tem outros modos de pesquisar que você sabe trabalhar com uma força, com uma perspicacidade que nós não temos. Então, tem que realmente recolocar aqui. O que é rico é que nós somos tão diferentes e que trabalhamos juntos, né? E que eu aprendo muito com Célia, por exemplo, minha leitura das imagens antigas, das gravuras do século XVI, XVII, XVIII, é completamente na razão da leitura de imagens ocidentais. Para Célia, são signos outros, e as interpretações que ela faz são muito ricas. E ela permite fazer uma leitura, por exemplo, vou quebrar coisas, vou revelar segredos, seja, por exemplo, a natureza feminina do manto sendo uma entidade, né? Uma entidade equivalente aos encantados, que é de uma natureza feminina, é feminina. Célia sabe ver isso nas imagens europeias gravadas na Alemanha, na França, na Itália, no século 16, 17. Nós vemos, não, tem mulher, mas ela sabe fazer uma leitura completamente outra desses signais, e que é válida, que é plenamente válida, porque ela se cruza com outras formas de relação com as coisas, né? As coisas, os objetos, para não dizer os artefatos, as coisas que emergem a partir dessa relação com os encantados, com a comunidade, com os elementos da natureza, toda essa construção que faz nascer, vir à existência uma entidade como o manto tupinambá. Eu passo. Bonito isso, Augustão, que você falou. Muito bonito. Agora, tem um negócio que eu acho que
Eu lembro quando eu vi a entrevista da Glicéria sobre a exposição, assim, ela falando de como é que ela redescobriu, tudo começou com essa pesquisa junto com você, né, Augusto, dessa redescoberta e tal. E agora, mas que já vinha antes, né? Mas mas eu achei tão interessante isso da Glicéria falando que assim, tudo que permitiu a gente a enxergar o tal do nó era o zoom que dava para fazer a partir da televisão diferente lá que o Augustin tinha, né? Assim, eu fiquei pensando como é que foi isso, assim, de mobilizar todos os saberes de diversos lugares, o Augustão, os pescadores, a Glicéria, os parentes, como é que foi mobilizar tudo isso para descobrir como é que faz esse nó? Como é que era o nó certo para ser feito, nó em losango, que você falou, né, Glicéria? Se eu não estiver enganado. Então, vai lá, Augusta, arrase. E tem a madrinha, e tem a tia que Sim. recusa, que diz, você sonhou, então não vou te ensinar porque você já sabe. Né? Então, é isso. É muito técnico e é muito imanente também. Uhum. É muito da aparição. Entendi. Não é? Vai lá, sério. Sim. Eu falo demais, me desculpe. Nada, nós falamos. Nós falamos, nós nos ouvimos, né? E é isso mesmo. Porque não tem uma receita pronta, né? A gente utilizou de todas essas ferramentas. Até meu filho, né, participou. E da primeira tentativa, ele cortou. Eu achando que estava abafando, ele foi lá e achou a tesoura. Que eu nem sabia onde estava a tesoura. E foi conduzida a fazer o corte, né, do cordão. E aí eu sempre falo para as pessoas que... Porque, assim, você conhece uma criança, como a gente dá aula para criança, né? Você sabe que a coordenação da criança, a coordenação motora, se ela vai cortar alguma coisa, ela não vai cortar perfeito. E ela vai cortar um em cima, um embaixo, uma parte corta, outra não. Então, você sabe como é o pensamento de uma criança. Mas se uma criança pegar uma tesoura e cortar retamente e deixar o cordão do mesmo jeito que era, essa daí foi uma obra de mestre, né? E aí eu entendi que não era só eu, não era o meu querer, né? E quando eu falei assim, ele chegou e falou para mim, mãe, foi a tesoura que falou comigo. Para mim foi importante porque o manto, como as pessoas consideram um objeto, né? E objeto não tem vida, não tem sentimento, não tem nada, é apenas um objeto, uma representação. E como para mim o objeto foi além disso, né? Foi uma memória, foi despertar uma memória. Então o manto falou comigo. E aí ele falou, mamãe, a tesoura falou comigo. Aí eu deixei, não questionei e fui refletir sobre aquilo. E aí eu achei, falei, não, eu estou errada em algum lugar. Aí eu voltei, estiquei o cordão todinho. E quando fui passar o cordão, faltava o nó. E aí? Tá bom. Aí faltou o nó. Tá bom. Aí faltou o quê? O nó. Simplesmente isso. E aí pronto, fiquei naquela inércia, sem saber para onde ir, né? Esperando essa chance. Foi a chance que o Gustavo me propôs, né? E nessa proposta, ao estar lá na aula, junto com os outros estudantes, e a gente tentando, explicando para eles essa dificuldade de acessar esse nó, porque quando o nó do manto ele estava em repouso, né? Então, esse repouso ele não está em atrito, ele não está de uma forma que a gente pode sentir ou ver ele perfeitamente, não tinha. E tinha outros pontos, né, para ser identificado. E aí, naquela outra foto que a fotógrafa tirou, pensando que falando da fragilidade do manto, não vendo a beleza, o que o manto revelava para a gente, né? E aí se tornou um debate na sala, e aí ele conseguiu acessar essas ferramentas que a televisão proporcionava, né? Dar o zoom, e aí a gente aumentava, diminuía, chegava, aproximava, assim, e aí a gente chegou aí e falou, não, isso aqui é um losango, tem um nó, esse nó dá essa forma, né, do losango, que é usado muito pelos pescadores para fazer a rede, né, a tarrafa. Então, são esses nós que dá para dar o início da forma que é
a capa, né, a manta, a trama do manto. Então, aí foi perfeito essa conexão desses conhecimentos que eu não acessava, que eu não tinha, mas que o Augustin ele disponibilizava dessa tecnologia, né? Então, são várias tecnologias, que é uma fotografia que alguém tirou, por registrar a fragilidade do manto, chega aqui, para mim, é uma revelação. Para mim, é matar a charada. E aí, quando eu trago para trás da minha madrinha, para minha madrinha me ensinar, ela, não, você já sabe, você já sonhou, você já visualizou, você já viu, vá e faça. Aí, o que é que precisava eu fazer? Eu precisava entender isso dentro de mim e botar isso para fora de uma outra maneira. E aí, eu conduzia o fio, eu falo, é um fio único, trazendo todas essas nuances, essas histórias, e vou fazendo a trama do manto. E é sempre no fio único, eu não quero quebrar, porque para mim tem isso, é esse significado de aprendizado, de estar envolvendo cada processo que eu adquiro e aprendo, né? Então eu vou trazendo nesse fio para que ele não se quebre, seria um fio único. E aí envolve esses conhecimentos, né, que vem sendo transmitido para mim. E eu futuramente, sim, transmitir esse conhecimento para mais pessoas, né? Porque não vai ficar só comigo. E não sou a detentora do conhecimento, né? Mas sim aquela que transmite o conhecimento. E como foi adquirido, né? Esse trabalho de investigação. E o que eu mais gostei, assim, porque tinha alguém do outro lado que a gente estava conversando e falando a mesma língua. Não era alguém falando ao contrário de mim, ou demandando, não, desista disso, não. É alguém, isso. Então, muito bem. E aí, tem mais? Né? Vem mais? O que virá depois disso? Então, sempre tinha essa questão. E aí eu estava em conflitos, né, também. Eu estava num período de conflito, porque eu estava estudando numa licenciatura, tentando fazer a revitalização da língua, e aí, de repente, caiu o manto no meu colo. Né? E aí, quando fui desenvolver o manto, veio as palavras, a língua, veio os pássaros, veio a abelha, veio a cera, veio todo o formato, veio a prática. Aquilo ali, para mim, foi muito rico, encantador. E aí eu começava a ver coisas, né, que me levavam para um mundo bem mais amplo do que o livro, do que a ideia que o meu outro professor estava propondo, que era para estudar a sintaxe, a fonologia. É uma coisa que eu não domino, não conheço bem, né? Não tenho essa questão, mas eu estava fascinada e com que o manto, né, ele conseguiu despertar, né? Além eu consegui catalogar as mulheres dentro da comunidade que produz o jereré, e de diferentes maneiras. O que eu achei mais interessante é isso. Minha madrinha, ela faz o jereré em forma circular. E minha outra prima, que também é tia, né? Ela faz o manto aberto. O manto não, a malha do jereré é aberto, e de posterior ela vai e fecha. Isso aí, para mim, foi bem intrigante, e também ela foi me mostrar como era feito as crescências, porque existe o ponto morto e o ponto com crescência. Foi me explicar tudo isso também. É outra fonte de aprendizado, né? Que são as marcações do ponto. E elas falam, e quando elas me viram fazendo o manto, que foi interessante. Ah, o seu jeito é muito lerdo. Ah, o nosso fica diferente. Se você fazer com agulha, é bem melhor, é mais rápido, você agiliza mais rápido, é assim. Você vai lá que um dia eu vou te ensinar. Então, e aí foi um prazer, foi maravilhoso, né? Ir lá, tentar aprender, né? E elas me ensinaram. Os netos delas gravaram, fizeram vídeos e mandaram para mim. Netos de 6 Então, anos. Videastas de 6 anos. Fantástico. Mas então tem uma coisa, né? Que E aí eu gostaria de fazer uma coisa, de dizer umas coisas que são importantes, porque a partir do ponto de vista do ocidental, né? Quais são os desafios nessa história? Vocês têm que entender que, na verdade, não é uma sucessão de gestos e causalidade racionais, né? E, por exemplo,
o acidente do Ori com 5 anos nessa época, ou 4 anos nessa época. 3 Três aninhos, tinha 3. 3 anos, numa noite, cortar todas as linhas que tinham sendo estendidas, porque a tesoura pediu. Vocês têm que entender que aqui tem uma questão que está em jogo que você não vai entender, que são outras forças que jogam, né? Agora, a conclusão que a Célia faz a partir daqui é de dizer, não, a linha tem que ser contínua. Não pode ser feito de pedaços. O que diz esse gesto determina que a linha que vai fazer a trama do manto é uma linha única, necessariamente única, que liga tudo. Para isso é um desafio, porque o nó da linha contínua não existe. O nó das primas, das tias, é com pedaços. Agora, você tem que entender que para fazer o manto, sério, tem que ter uma linha de, não, nem sei a dimensão, 300, 500 metros. E que a cada nó é o enxoval tudo que passa no nó. Ela teve que desenvolver uma técnica que permite que os 300 metros de linha nos primeiros passos passam pelo nó. Que é uma técnica outra. E claro que é mais lerda, mas é necessariamente, porque a técnica é muito outra. É muito... corresponde a essa necessidade que, de fato, é simbólica, não é simbólica, é determinada por outras forças, é determinada por presenças espirituais, é determinada por coisas que Célia sabe interpretar que o gesto de um menino de 3 anos não é uma como chama? Estripulia, né? Mas que é realmente que tem uma vontade que passa através disso e que tem que saber escutar. O que nós não sabemos, né? E é aqui que nós temos uma grande diferença. E que nós temos que aprender a escutar quando Célia... Bom, quando isso se resulta na magnificência do manto. Não tem como recusar que tem vontade, outras que estão em jogo. Estou achando ótimo essa conversa que vocês estão dizendo da importância da escuta, porque eu acho que foi, eu acho que foi na sua página de Facebook, Augustin, como é que o manto virou uma exposição que ela está indo para outras aldeias, né? Não, ela voltou para a aldeia, ela voltou para a Serra do Padeiro. Ela voltou para a Serra do Padeiro, mas ela foi para outras aldeias? Ela foi para Funarte, ela foi para Brasília, foi montada primeiramente em Brasília, na Funarte, a partir do... Então, isso é muito interessante, porque essa exposição nasce... a possibilidade da exposição vem do fato que uma colega minha, da UFSB, Juliana Gontijo, foi escutar essa aula-palestra com Célia. E ficou muito tocado pelo trabalho e Juliana é curadora de exposição e ela respondeu a um edital da Funarte, que foi um edital da retomada dessa Funarte tão esquisita que nós temos atualmente, também um leitmotiv muito esquisito sobre os franceses e o Rio de Janeiro, uma coisa assim, mas conseguiu enfiar esse projeto junto com uma outra Juliana com quem ela faz par, Juliana Café, e o projeto foi selecionado para fazer a abertura da reabertura da Sala da Funarte em Brasília. Então, foi uma verdadeira exposição, tinha dinheiro para fazer mil coisas, então chamamos também artistas contemporâneos que trabalham ao redor do manto. Então, essa fotógrafa, Lívia Melzi, foi convidada, teve o Gustavo Caboclo, que tem uma outra história ao redor do manto, junto com Glicéria, que
participou, que fez todo o projeto gráfico também da exposição. Então, foi também um momento muito interessante. Eu fiz a cenografia, então foi muito interessante, porque como apresentar o manto, que é uma entidade, que não é um objeto, não é uma coisa, muito mais. Como tornar isso legível, visível, que não é somente uma coisa bonita sobre um manequim, né? E foi mais importante aqui que nas datas, a abertura da exposição em Brasília era uma semana depois da Marcha das Mulheres Indígenas. Então, quando chegamos com o manto, com a exposição na Funarte, tinha 3.000 mulheres indígenas na frente da porta. Você tem que entender que a recepção foi isso. Inclusive, tinha 30 Tupinambá. Vários Tupinambá da Serra do Padeiro. Mulheres que fizeram a abertura da sala. Antes de montar a exposição, teve um ritual dentro da sala. Essa conjunção é um acaso total, né? Mas foi absolutamente extraordinário de ter a possibilidade de fazer um auê, de ter todo um ritual dentro da sala da Funarte, que é o lugar... Bom, a arquitetura do Oscar Niemeyer é o lugar racional, né? E soava, assim, com os cantos e as danças de um jeito extraordinário. Você entende? Bom, não é por acaso. Teve uma abertura que convocou os encantados nesse lugar antes de montar a exposição. E tem, bom... Pois é, por isso que eu estou perguntando isso, assim, os lugares por onde o manto está passando e as escutas que ele está recebendo, né? Uma coisa é passar numa exposição como essa e ter essa coincidência, né, extraordinária de ter dessa abertura acontecer pouco depois da marcha das mulheres indígenas, né? Agora, sim, o manto, como é que foi a volta dele para a aldeia? Como é que ele está criando, como é que ele está reabrindo assim as portas para um olhar de uma cultura que até então parecia que era um objeto que estava só lá na Europa, né? Então, ele atraiu mais olhares, sim. Aí aqui na comunidade veio várias pessoas, veio fazer filmes, veio dar ecoar a voz, né? Porque o manto ele estava silenciado, né? E hoje ele precisa dar uma voz, ele precisa ter uma voz. O manto tem que ter uma voz, né? E aí eu penso, tanto que, viu, Augustão, eu estou aqui capturando o som dos pássaros. Porque eu acho que essa é a linguagem. E também pensando na imaginação das crianças aqui, dos meninos de 2 a 5 anos de idade. Que eles falaram, quando eu estava confeccionando o manto, que o manto, quem usava o manto, se tornaria um super-herói. Né? Eu fico pensando nisso, né? E aí eu comecei até os pássaros, né, falar comigo, que tem que ecoar a voz do manto, tem que estar ao lugar das mulheres, dos nossos deuses. E aí, então, eu pensando nisso, e pensando na imaginação das crianças, eu falei, eu quero fazer um desenho animado. E usar essa imaginação das crianças, porque, assim, o que seria? Olha o pensamento. Grave esse pensamento. Porque não é o meu pensamento, né? Mas eu pensei com o pensamento de uma criança. E, assim, a pessoa que esteja tramando ao manto receberá uma pena de uma criança. E quando colocar no manto essa pena, que eles trariam diferentes pássaros, daria o poder para o manto. O manto seria mágico. O manto é mágico, né? Mas teria aquelas luzes mágicas, né, que o desenho envolve, né? E quem portaria o manto acessaria uma pena dessa e se tornaria um pássaro, né? E eu acho lindo isso. E aí o tema é defender a natureza, né? Defender o desmatamento, defender a seca, né? A água, defender essa luta que a gente tem para defender o meio ambiente, né?
e que as crianças são ensinadas isso, eles sabem. Sim, meu amor. Tá. Aí, sim, depois. Aí, então, tendo todo esse olhar da criança, né, permitindo ela ter o seu próprio super-herói. Porque a gente hoje, na mídia, na televisão que a gente tem em comum, não é permitido nós ter os nossos super-heróis, nós ter a nossa imaginação presente. É sempre o estereótipo do outro, da visão do outro. E eu fiquei pensando pelo pensamento delas, né? Como é importante o manto, e quem portar o manto, no caso o cacique, ele falou se o cacique iria usar o manto, e quando ele usar o manto, ele iria curar o mundo. Nesse período, estava com o pessoal com a questão da Covid, né? E aí, ele, quando levou esse período de construção do manto, quando o cacique for usar o manto, já surgiu a vacina. Praticamente está ligado a uma profecia, né? Ligado ao pensamento que a criança tinha profetizado, né? E que quando o cacique usar o manto, viria a cura contra o Covid. E aí eu fiquei assim pensando, isso ficou assim revirando dentro de mim, né? E aí eu pensei nisso, falei, eu vou ver com alguém se dá para pensar e criar esse filme para essas crianças, né? Que a gente está construindo um livro, né? Para a Ori, que ele queria que eu desde pequenininho para me contar a história do manto. E aí eu falei, pronto, ao fazer o manto com as perguntas dele, a gente construiu um texto. E aí, mais uma vez, as crianças vêm e me traz pena, sempre, Caiçara, Kenan, eles saem no terreiro aí e catam as penas, e o interessante é que ele só traz uma. É uma pena. Eles não trazem um feixe de pena, ele só traz uma pena, o terreiro pode estar repleto de pena, mas ele só traz uma pena. E aí me traga, esse gesto para mim é muito. Eu quero dizer uma coisa que é Sim. muito interessante, que faz dessas relações, que diz dessas relações. A primeira gravura europeia que apresentava os povos da América do Sul foi feita em 1505. Vocês imaginem, é muito cedo. Um artista, um cara que trabalhava a xilogravura de 1505, que chama Froschauer. E é interessante porque apresenta claramente os Tupinambá com penas, com mantos de penas, mas como homem selvagem na tradição gótica, então barbudo. Mas, bom, tem essa conjunção. E tem, dentro dessa gravura, que apresenta também os ritos de antropofagia, que tanto marcaram os viajantes europeus, tem, no primeiro plano, uma mulher sentada com um manto e um cocá de penas, com uma criança no colo e uma outra criança que está trazendo uma pena. Uma pena. No gesto que acabou de ser descrito por Célia. E isso foi gravado em 1505 por um cara que nunca veio ao Brasil, né? E que, a partir de narrativas, constrói a cena. Eu duvido que o narrador, o viajante, diz para ele tem crianças que trazem as penas uma por uma. Pode ser, mas essa cena que tem 500 anos, gravados lá no fundo da Europa, da Alemanha, ecoa completamente com o presente tupinambá da feitura do manto, das crianças que trazem as penas uma por uma. Não, elas não trazem um bocado assim, elas trazem uma por uma. Então, são essas conexões entre as imagens que eu fui procurar, que eu fui montar um catálogo de imagens, de referências, e a vida contemporânea que a Célia sabe ler, e sabe interpretar, e sabe fazer leituras também dessas imagens antigas sobre sentidos ao qual nós não temos acesso, né?
Esse tipo de relação é muito importante, eu acho. Agora, a vida atual do manto, o que é muito importante no manto, na feitura do manto, é a feitura da comunidade, a feitura do território. E são as crianças que retomam a técnica de furar abelhas, né, de buscar o mel das abelhas selvagens e que começam a fazer uma melicultura. São a possibilidade de observar quais são os pássaros que voltam junto com o reflorestamento, quem são os pássaros, porque o manto é feito das penas desses pássaros, do território mesmo. Então, tem tudo uma inter-relação, uma conexão que se estabelece dentro da comunidade, junto com o seu território, junto com as comunidades animais e junto com os encantados também, porque Célia ainda não disse, mas esses mantos existem a pedido dos encantados. Pelos sonhos, né? Sim. Sim. Lisa, como é que foi o manto voltar a fazer parte dos rituais, hein? É incrível. Ele preenche, ele é um movimento, entendeu? É uma coisa muito bonita, é uma coisa sem palavra, que tira seu ar. E eu estava até querendo falar, quando chegar aí, Augusto, a gente vai ter muito assunto para falar, muita coisa para se conectar, porque você lembra daquele sonho que os gigantes me levavam a outra serra, que era um outro lugar, e tinha um painel, e o painel de teia de aranha, e tinham 3 mantos, e esses mantos eram cobertos por palha de Junsara, e quando um dos guerreiros me levantava a palha da Junsara, eu conseguia ver os 3 mantos, e um manto era de pele de animal. Eu não sei. Eu falei para você que eu não sabia identificar aquela hora, mas, assim, essa semana, passeando nos museus lá para os Estados Unidos, eu achei cada coisa incrível. Realmente, eu encontrei alguns mantos que têm pele de animal, que, na verdade, é pele de... Ele envolve pele de... É aquela... Meu nome é lá do Peru, do México, é ilhama. Acho que é ilhama. E os mantos, cada um mais lindo do que o outro, bem trabalhada a pena, cordão, pele de animal, pena. Falei, não acredito nisso, gente, o que é isso? Assim, e aí eu vou encontrando os fusos, o que vai me identificando são os fusos, né? E aí, mais ainda, o que me conecta foi a história que eles contam dos índios americanos e outros índios, né? Quem ensinou a mulher a costurar, a fazer a linha, tudo mais, foi a aranha. Sim, sim. Aí eu fiquei assim, quem ensinou a mulher a tecer, a costurar, a fazer a linha foi a aranha. O poder maior que tem entre todos os povos mais próximo que é a os aranha. americanos, os machacalis, sabe disso. Tem um mito. E aí eu fiquei... Machacali também, né? E aí eu falei, por quê? Porque, assim, nos mitos dos índios Caiapó, para se tornar um pajé, ele é levado pelo sonho, mas ele tem que se transformar em algum pássaro, em alguma coisa, e ele tem que passar por esse painel de teia de aranha, e que tem que chegar do outro lado. E quando ele faz essa passagem para o outro lado, ele se torna o pajé, né? Ele se torna uma pessoa, ele conseguiu fazer essa transição. Só quando ele passa por dentro desse painel. E aí eu tô buscando essa linha, né? Nessa linha desse painel, né? Do que vem a ser essa aranha, o que é que vem a ser esses mantos, né? E principalmente esse manto que é de pele de animal, porque os encantados me pediram 3 mantos. 2 mantos, eu fiz o manto para o cacique, tem esse manto da exposição, que seria o segundo manto,
eu faço essa leitura, mas o terceiro não saiu. E aí ele me revelava um manto que era de pele de animal. E aí eu fiquei assim pensando como seria isso, né? E aí a gente vai vendo que esse percurso que aí eu fui fazendo, né? E aí eu fui ver os museus indígenas, fui atrás da cosmologia indígena, né? Que isso me atrai muito. E aí eu fui atrás desses fios que estava solto, né? Eu falei, tem alguma coisa em algum lugar que eu preciso ver, entender e sentir para fazer sentido o que eu preciso. E seria alguém segurando a minha mão, né? Alguém me conduzindo, me levando até esse lugar, e encontrando isso. Então, eu encontrei as mulheres que foi a aranha que passou esse conhecimento para tecer, que eu achei rico demais. Os outros parentes que conseguem fazer as malhas, né? Fazer os mantos que eles têm com penas, com pele de animal, né, da lhama, e a linha do algodão. E eles aplicam, fica coisa... Eu tenho um monte de foto, viu, Augustão? Vou te gastar. Porque, assim, é um sonho que está conectado, está se conectando, porque eu tenho que fazer o terceiro manto, né? Eu tenho a missão de achar esse terceiro manto, que eu não sei onde é que está, né? Mas ele vai se aparecer para mim. E aí eu vou entendendo isso, porque é um conhecimento guiado, né? Vem do cosmos, não vem de mim. E aí eu vou tentar ver essas malhas. E os nós, as linhas, os fusos são incríveis, são maravilhosos. E eu falei, olha onde é que está, gente. E aí a teia de aranha, né? Que é aquele painel de aranha. E aí eu falei, gente... E aí eu descobri que são as aranhas que ensinaram as mulheres a tecer. Para mim, isso aí é muito. É um achado... É aquele pote, né, que eu te falei, que foi jogado no lajedo e a gente está tentando montar ele, né? Então, eu acho que essas pecinhas estão em vários lugares e a gente vai fazer esse mosaico, né? Reconstruir esse pote. E é isso. Eu fiquei assim, encantada. O interessante é que essas suas viagens, por causa da sua pesquisa da língua, pesquisa junto com as mulheres, a pesquisa do manto, essas viagens estão fazendo você sonhar muito mais, né? Sim, muito. E não é nem sonhar, que sonhar já sonhei. Aí agora é mostrar o significado desse sonho. Uhum. Porque as mulheres, ela têm um papel que a história nega para as mulheres o lugar de origem delas, o lugar de pertencimento, né? E eu acho isso muito, muito triste. Eu acho que a história deve para nós mulheres indígenas. A gente só é colocada nessa situação de estrupo, de trabalho, e nunca foi dado esse olhar em que nós mulheres éramos mulheres que faziam essa tecelagem, né? Não são essas mulheres que produziam não só alimentos, como guardiãs dos alimentos, mas também somos guardiãs dessa tecelagem, né? Desses nós, dessas tramas, do algodão, né? Que a gente precisava muito do algodão. Aqui os Mazé falam, quem tinha um pé de algodão aqui era muito rico, porque era garantido a luz, se você teria luz para iluminar a noite, né, a escuridão, porque era feito com algodão e resina de jatobá, outras resinas, e eles eram feitos a chama, né, do fogo. Então, era garantido fogo para dentro de casa e era garantido roupa, né, a feitura das roupas dos seus adereços, né. Então, o algodão era uma coisa muito preciosa, quem tinha um pé de algodão. E a história não conta isso, né? Aí só conta a parte da escravidão, da parte da industrialização do algodão e de outro formato, mas dentro dos povos indígenas não fala como é importante o algodão e o tecer. Não fala como é importante a hierarquia das mulheres dentro da comunidade, como elas são médicas também, né? Digamos assim, que são as magés, que elas que cuidam, que fazem o parto, que transmitem o conhecimento, que são as bezedeiras, rezadeiras, parteiras. Não tem esse conhecimento.
retratado. Eu não conheço, eu não tenho tanta leitura aprofundada, né, pesquisa aprofundada, né, sobre essas questões, mas eu fico procurando saber, ouvir das pessoas que a gente possa construir ou reconstruir essa história e dar o lugar de fato dessas mulheres. E principalmente a mulher portando o manto, né? Que essa daí eu achei extremamente mais importante e impactante, porque as pessoas, quando vê a figura do manto, só pensa no homem, no pajé, e nunca na mulher portando o manto, né? Então, eu tenho... E essas viagens, e eu quero ouvir mais sobre esses objetos, que memórias eles têm guardado, que eles podem contar para mim, né? E eu acho que esses outros objetos que eu vi, eles estavam me revelando os sonhos que eu já tive. Então, eu estou adiantada no tempo, né? E aí agora eu quero ver os outros objetos, o que é que eles vão me dizer, se eu já estou adiantada, o que é que eu vou ver para o futuro, né? Ou se esse futuro não é meu, é para outra pessoa, né? Então, eu espero o que é que eles vão dizer para mim e para o Augustin, porque eu conto tudo para ele. Eu digo uma coisa assim, para vocês terem uma ideia de que é Glicéria Tupinambá no Museu de Antropologia Gráfica Europeu. Tem que ver o vídeo do encontro que ela teve com o manto Tupinambá nas reservas do Quebranli. É um filme de uns 20 minutos ou 20 minutos que foi apresentado na exposição, onde foi filmado em tempo real, né? E que é a entrada na sala das reservas no 7º subsolo do museu, tudo hipercontrolado, e a leitura aos poucos do manto, a leitura técnica dos elementos, com a conservadora que está ao lado e que anota tudo, porque tudo que é dito lá é completamente desconhecido da conservadora. Anota tudo. E aos poucos você sente que a relação entre Célia e o manto se modifica, que ela continua tendo o olhar técnico sobre o tipo de pena, a inclinação, o modo como ela foi escolhida e colocada em cada lugar, qual é o nó, se essa peça foi restaurada, é antiga, se isso é uma peça que foi acrescentada. Então, ela tem todo esse olhar técnico, mas aos poucos tem revelações que se fazem, né? Então, ela diz nesse filme que ela vê as circunstâncias da criação do manto e da sua viagem para a Europa. Ela vê como imagens, como nós vemos o cinema, ou talvez como nós vemos, muito implicados em sonhos, os diversos momentos da criação feminina desse manto e da sua ida para a Europa. Então, é isso, os objetos não são coisas fechadas de museus. Quando Célia entra em contato com ela, as entidades que os habitam dialogam com Célia, o que é uma coisa que nós não sabemos fazer, né? E que tem que escutar com a maior atenção, porque não são invenções puras, né? São muito mais da ordem da divagação no sentido original, né? Que é exatamente encontrar pelo sonho a verdade, né? E particularmente nesse caso as verdades históricas. Então, de novo, essa questão, né? O que nós fazemos com isso na nossa formulação de o saber pela razão, completamente guiado pela razão ocidental? Como trabalhamos, que valor damos, pleno valor, a esse tipo de revelação, de pesquisa, de perspicacidade, de diálogos entre outros mundos muito mais amplos ao qual perdemos completamente o acesso. Então, isso que me parece uma coisa importante, talvez que me importa um pouco para o que vocês estão trabalhando, né? Como um pesquisador francês ocidental, racional, etc.,
faz uma aliança tão louca. Não, mas o mais importante é como eu aceito nessa aliança. Eu acho que eu estou me sentindo muito honrado do tipo de diálogo, e de diálogo criativo, né, que formula coisas, que faz vir a ser, voltam a ser entidades que se colocam no mundo através dessas exposições, né, que nós fizemos. O quanto isso é um signo de confiança. Eu estou me sentindo muito honrado, eu quero ficar muito modesto, muito simples nessa relação, porque isso é uma confiança que me é dado, completa, nesse modo de gastar, como dizia Glicéria. Sério, assim, Glicéria e Augustin, falando isso, quando você conta essa história da Glicéria vendo o manto no 7º andar subsolo de um grande museu europeu, né? Eu fico pensando, e a devolução disso, né? Já foi devolvido. Vem Já comigo, foi. o manto já veio comigo. Eu acho que... Eu estava até falando isso, pessoal, lá na Europa. Na Pensilvânia, eles estavam tudo preocupados, né, com essa questão, né? Quando a gente vê as peças, o pessoal quer repatriar essas peças de volta. Eu falei, não, a gente não quer, porque eu acho que Tupinambá ele é mais inteligente do que isso. Isso é aquele sentimento estourado, né? Você tem uma raiva e faz alguma coisa assim, uma ação, e aí passou a raiva e acabou, tá bom. E Tupinambá não é isso. Eu acho que ele tem uma outra dinâmica de pensamento. Eu falo para eles que essas peças que estão lá é o nosso marco territorial, é a ampliação do território brasileiro. Você já pensou nesse olhar? De que, em vez de que a gente foi ocupado e os marcos são aqueles fortes, são aqueles canhão, aquelas obras, né, faraônicas que existem, né, como o time de Salvador tem, o Forte, né, Forte da Barra, tem vários lugares tem, e que estão lá, né, e as pessoas vão lá, visitam, vai, vem, estão lá, né. E aí Tupinambá também fez igual, aí fez diferente. Pegou o que era mais frágil da comunidade, que era mais simples, né, digamos assim, que você sabe que uma pena é muito simples e frágil, que dentro de condição de chuva e vento, não vai 15 dias, ela se desfaz, né? E você ter um manto com mais de 10 mil penas na Europa, sendo cuidado, preservado, tem mais de cerca de 600 anos, cuidado por ele, oxe. Gente, olha a inteligência disso. É pensar além. Eu não vou pensar com a raiva, o imediato, uma coisa assim, não. Eu vou pensar como foi que Tupinambá teve essa audácia, essa estratégia de fazer alguém cuidar de algo e é feliz por cuidar, porque eles não são infelizes, eles são felizes, eles têm orgulho. É tanto que é incluso na questão do tesouro, né, daquele país. É um tesouro, é uma obra de... que está numa coleção de tesouro, né? Não é simplesmente nada, não é um concreto que está ali. Eles botaram concreto, óleo de baleia, concreto, aquela coisa aqui. E para eles foi malha de algodão, foi penas, né? Que é uma coisa muito frágil, que estão guardados na Europa, cuidado, e aí a gente pode fazer esse mapa, seguir as pegadas por onde Tupinambá passou. Onde é que teve a presença Tupinambá. E que são guardadas por gerações. E aí, o que eu falo é ter essa acessibilidade e acessar, né? E a gente ter esse lugar de acesso para nós, Tupinambá, poder dialogar com essas peças. Porque eu acho assim, que o que o museu tinha de falar, de fazer, de pesquisar, de conversar com essas peças, já fez, né? Não tem mais.
Mas para nós, povos indígenas, nós tem muito ainda o que falar, o que conversar com essas peças, né? E a gente tem como trazer ela em movimento, trazê-la para a vida, né? Ela está lá adormecida, não está morta, né, apagada, mas assim, é o nosso marco. E aí eu vejo como foi uma pena estabelecida pelo Encantado Tupinambá. E aí, se a gente trazer, repatriar esses objetos de volta, a gente vai estar perdoando, né? E eu acho que Tupinambá não quer isso, não. Eu acho que ele vai continuar cuidando das 10 mil penas ou mais, né, de cada uma delas. Então, eu acho fascinante isso. Eu não tenho essa ambição, mas eu tenho outra ambição, que é ver os pássaros que existiam voltar a existir. Eu pretendo, eu vejo que, igualmente, eu falo que aqui é tipo uma Arca de Noé. Esses dias agora, os meninos viram 2 casal de Sariema, que voltou, né? Aí eu falei, eu posso ter essa audácia de pensar da possibilidade do território estar bem conservado, estabelecido, e pensar em que o Guará possa voltar aqui para o nosso mangue e eles poderem fazer uma revoada e deixar as penas para mim, né? Será que eu posso, né, pensar isso? Isso sim, isso aí para mim eu acho que é fascinante, né? Porque aí a trama, a malha, o jeito, a forma de fazer já está comigo, já está com o meu povo. Mas eu sei que o Guará já está em São Paulo, tem no Maranhão, que já voltou para o Maranhão em alguns lugares, então está perto de chegar. Eu acho que não está tão longe do meu pensamento, né? Mas eu quero ver a revoada dele e deixar as penas para mim fazer um manto de pena de Guará. Já pensou? Eu acho que essa é a concepção, esse é o pensamento. Nesse sentido, o Museu do Quebranly, quando do incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, né, do UFRJ, quando do incêndio, o Museu do Quebranly fez um evento, um seminário em homenagem, em apoio. E no cartaz anunciando esse seminário do Museu do Quebranly, foi colocado uma fotografia do Monte Tupinambá. Para dizer da importância desse tesouro. É o objeto mais antigo repertoriado que entrou nas coleções da França, que está nesse museu atualmente. E é realmente considerado como um tesouro. Eu acho essa posição de um colonialismo invertido que a Célia levanta absolutamente genial, mas absolutamente genial e muito mais ambiciosa quando ela fala que a verdadeira devolução é a possibilidade de ter acesso às penas e de saber que elas estão conservadas, que custa uma fortuna a essas nações para conservar essas peças, e que a verdadeira devolução é a possibilidade de reinstaurar os territórios e sair do sono todos os gestos, modos de fazer, os modos rituais que sustentam a presença dessas entidades, dessas coisas. Então, isso que é muito mais ambicioso que simplesmente pedir a volta dos mármores de Lord Elgin para a Grécia, né? É uma aposta territorial, ambiental, de respeito dos povos, de respeito e disputa dos povos, que vai muito além que a devolução dos tesouros materiais. E se fundamenta muito no pensamento indígena, né? Esses objetos, essas coisas, muito poucos povos indígenas têm objetos transmitidos materialmente. O que é transmitido são as condições do surgimento e da possibilidade desses objetos, né? Então,
é completamente dentro dessa lógica o que Célia reivindica. Não se trata do bem material, mas da entidade viva e da possibilidade dela existir. E a permanência dos gestos, a permanência das condições do território, do convívio com os animais, da volta deles, que fazem a possibilidade de tudo isso existir materialmente, Sim. momentaneamente, materialmente. Olha, depois dessa imagem que vocês dois falaram, assim, dessa... não é só um movimento contra, mas é um movimento de abertura a uma possibilidade sempre de um encontro, uma possibilidade sempre de uma conversa, né? Tupinambar o mundo. Achei isso lindo, de sério, assim. Acho que assim, não tem mais muito o que falar, não tem mais o que falar, não, sabe? Eu acho que só tem a agradecer mesmo, assim. Achei muito legal. Isso aí, gente. Isso aí, sem palavras. Queria agradecer muito a presença de vocês dois. Queremos ouvir as perguntas de Daniel e Amanda, que ficaram mudos. Falamos tanto que não deixamos falar nem a Amanda, nem o Daniel. Que vão ter que transcrever tudo sem direito à fala. Mas isso só mostra que vocês foram completos assim na abordagem. Eu não tenho mais nenhuma questão para colocar, não. Só agradecer e dizer que eu estou muito feliz por esse encontro, Célia. Espero poder te encontrar em outros lugares, em outros contextos. E ver esse manto pessoalmente, né? Tocar nele. Eu também só posso agradecer esse encontro que ainda vai reverberar aqui muito, muito, muito. Agradecer também a toda a movimentação das forças invisíveis que sempre mantém a vida e pela vida. Então, isso traz uma alegria de viver muito maior, sabe? Saber que está tudo encaminhado. Gente, mas então é isso. Eu vou desligar aqui a nossa gravação, tá? O grupo Práticas de Encontro é formado por Frederico Canuto, Amanda Sica, Daniel Menezes, Everton Jubini e Juliana Marques, julho de 2022. Com o apoio de Universidade Federal de Minas Gerais, Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, FAPEMIG, CNPq e CAPES, uma realização dos grupos Narrativas Topológicas e Práticas de Encontro.